Hoje eu vou trazer para vocês um sensor que está sendo muito comentado aí no mercado, que é o Aqara FP1. Ele é um sensor de presença, tá? É diferente desses sensores que a gente tem aí no mercado, que são sensores de movimento. Esse aqui vai fazer a detecção de alguém no ambiente e vai, por exemplo, manter aquela luz ligada, né? Porque uma coisa muito chata que acontece hoje é que se a gente coloca, quando detecta movimento, acende uma luz. Quando não detecta movimento, automaticamente apaga a luz. Mas aí, se você fica parado muito tempo no ambiente, o que vai acontecer? Desliga essa luz, né? Isso aqui vai impedir. Então eu vou contar para vocês todos os detalhes do Aqara FP1. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho algumas considerações para fazer sobre esse sensor da Aqara. Vamos lá! Fala, galera! Antes então de eu falar sobre o Aqara FP1, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá. Inclusive, eu já tinha mostrado um pouquinho do funcionamento do FP1 lá no meu Instagram. E se já gostou, não esquece, deixa o seu like, que isso me ajuda muito. O link para a compra desse sensor eu vou deixar na descrição, mas lembrando que infelizmente ele está um pouco difícil de encontrar, então vale a pena você ficar monitorando esse link aí, para quando ele estiver em estoque, se você tiver interesse, conseguir fazer a compra, tá? Vamos então falar aqui sobre esse sensor da Aqara, né? O FP1, um sensor de presença. Primeiramente, eu já fiz alguns reviews aqui no canal de, por exemplo, um sensor que prometia também fazer essa mesma coisa, que era o Samsung SmartThings Vision, né? Que só funciona na plataforma da Samsung. Tá? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como funciona o sensor. O Aqara FP1, podem ver que não é um sensor muito grande, tá? Cabe até facilmente aí na palma da minha mão. E é o seguinte, ele é Zigbee 3.0, é Zigbee End Device, mas é um produto ligado à energia. Ele tem aí um pezinho, né, que é bem similar àquela câmera hub da Aqara, que eu já tenho um review aqui no canal. Ele tem aí para a gente poder colocar em várias posições. Essa base aqui, ela é imantada, então se você tiver uma superfície de metal ou uma plaquinha de metal que você for colocar em algum lugar, basta você só encostar ele ali que ele já vai ficar fixado. A ligação é feita aí via cabo USB, né? No caso ele tem uma ponta tipo A para você utilizar uma fonte que já acompanha aqui o produto, tá? Qualquer fonte de 5 volts, na verdade, funciona. O cabo tem um comprimento de 2 metros, então é um tamanho bom. Mas como que é o funcionamento dele? Ele utiliza ondas MM-Wave, né? Que esse MM é de milímetros, wave de onda, então ondas milimétricas. Isso, para vocês terem uma referência interessante, essas MM-Wave são utilizadas hoje no padrão 5G, né, de telefonia para transmissão de dados. Então é o mesmo padrão, são ondas que trabalham aí acima de 20 GHz. Basicamente, ele vai enviar a onda e vai conseguir detectar o que tem ali no ambiente, e como se fosse uma pessoa, esse tipo de coisa, e aí ele sempre vai manter, vamos dizer, uma luz acesa, alguma coisa que você configure na sua automação. Eu testei aí por vários dias, tá? Ele realmente não desliga. Você pode configurar para que ele reconheça qualquer um dos lados ali, né? Tanto direita quanto esquerda. E aí tem uma coisa interessante. Conforme você entra no ambiente, ele tem vários eventos que seria o quê? Primeiramente, um evento quando você entra no ambiente. Se ele tiver configurado para esquerda e direita também, ele vai te dar o aviso que você entrou pela esquerda ou que você entrou pela direita. Ele também tem alguns eventos de, por exemplo, se você está próximo, se você está parado muito tempo, e o evento de quando você sai. Então dá para você fazer as automações baseadas nisso aí. Você pode configurar a sensibilidade do sensor, tá? Se vai ser alta, média ou baixa. Isso é interessante porque às vezes, se você não quer que detecte um PET, você pode colocar a sensibilidade mais baixa. Mas isso não significa que ele não vai detectar um PET, tá? Pode acontecer sim, porque ele só trabalha com as ondas, tá? Ele não tem a parte de detecção de pessoas e PETs separadas. Falando de Home Assistant, ainda não funciona no ZHA,
já existe um tópico lá de implantação. SmartThings, ainda não encontrei, não tem nada falando. No Habitat Elevation tem uma situação que o pessoal está comentando no fórum, mas também ainda não fizeram a integração. E na Tuya não funciona, também no hub da Sonoff, não funciona no hub da Xiaomi, tá? Aquela primeira geração, só funciona com os hubs novos da Aqara. Mas basicamente, para quem utiliza Home Assistant e Zigbee 2MQTT, está funcionando muito bem e muito bem mesmo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui agora no aplicativo como que é essa funcionalidade. Então aqui tem as informações, você já consegue visualizar aí que ele é um end device, tá? E eu vou vir aqui em Expose, né, nas exposições. Então aqui vocês podem ver que ele tem os eventos, aqueles que eu comentei, de entrada, entrada pela esquerda, saída pela esquerda, entrada pela direita e por aí vai. Aqui tem o modo de monitoramento, que seria aquilo, se ele vai monitorar direita e esquerda ou não. E aqui tem a distância com qual o sensor vai detectar a aproximação. Então tem longe, médio e próximo. No meu caso eu estou utilizando como médio e tem funcionado muito bem. Sensibilidade baixa, média ou alta, aquilo que eu falei, às vezes se você tiver muita detecção com PET, tente reduzir. Isso também tem que ser muito testado, vai variar de cada ambiente que você esteja. E tem aqui, ó, resetar o status. A temperatura não é temperatura ambiente, tenham cuidado com isso, é a temperatura que o sensor está funcionando. E aqui tem quantas vezes ele ficou sem energia, está com uma contagem de 1, depois que você faz o pareamento dele. E a qualidade do link. Então são essas opções que tem aqui no Zigbee 2MQTT. E aqui no Home Assistant, tá? Ele tem alguns sensores. O presença em casa, né? Ou é um sensor que está ou ausente ou em casa, que seria como se fosse o on e off ali de um sensor normal de movimento. Um detalhe, quando você entra no ambiente, esse sensor presença, que seria on e off, ele demora um tempo para atualizar. Conversando com algumas pessoas, a gente pensou que poderia ser atualização de firmware que iria resolver isso. E não resolveu, tá? Teve uma atualização ontem e ele continua com essa lentidão para mostrar ali se está com presença, né? Se está on e off. No caso, eu estou dando preferência para utilizar o evento. E aí ele é imediato. Você entrou, colocou que seria o evento Enter e ele já acende a luz de imediato. Colocou o evento Leave, né? Que seria sair. Ele também funciona de imediato, tá bom? Basicamente a gente tem aqui as configurações, são as mesmas que eu mostrei lá no Zigbee 2MQTT, tá? A título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo da Aqara, tá? Eu sei que vai ser muito pouca gente que tem aí, mas seria interessante para a gente visualizar. Vou fazer o pareamento aqui no hub da Aqara, basta você vir aqui, no caso eu estou utilizando uma câmera hub, pressiono por 6 segundos o botão aqui atrás, detectou, então tá aí, ó, um sensor de corpo humano, inclusive o nome aqui, tá interessante, gente. E aí, eu tenho as opções aqui no aplicativo da Aqara. Basicamente, são as mesmas que tem lá no Zigbee 2MQTT, só que você já consegue visualizar que ele tem aí uma área que seria para a gente selecionar o que a gente quer que ele detecte movimento. Então, por exemplo, eu posso setar regiões e colocar uma região de detecção ou outras regiões. Então aqui eu venho no frente e seleciono os locais que eu quero que ele faça a detecção. Então ele só vai fazer aí aonde eu selecionar. Então eu posso colocar a cor da região, vou colocar aqui como amarelo e vou salvar. Então se eu voltar aqui, vocês podem ver que tem aí o amarelo, ele pegou um pouco abaixo porque o verde eu tenho outra região. Isso aqui é uma opção que não existe lá no Zigbee 2MQTT, tá? Se eu vier aqui em opções, eu tenho as mesmas coisas, tá? E aqui embaixo eu tenho, ó, então eu tenho até a opção para a gente colocar uma foto para colocar aí de fundo. Isso é interessante, que olha só, você pode aqui selecionar onde tem uma mesa, onde tem um sofá, onde tem uma televisão. E aí fica mais interessante porque você vai saber quais as regiões que você pode escolher para que ele detecte, né, que tenha uma presença naquele local. Infelizmente ainda não tem lá no Zigbee 2MQTT. Aí tem sensibilidade, resetar o status do sensor, o modo de monitoramento é o mesmo caso lá. E aí também aquela distância, né, que ele vai identificar alguma coisa. Tá? Então de opções seriam as mesmas basicamente do Zigbee 2MQTT, com a diferença
dessa área aqui, que inclusive vocês podem ver que está mostrando um bonequinho aí, que seria a minha presença. Mas então, o que eu tô achando aí do sensor da Aqara? Primeiramente, tô gostando bastante. Ele sempre mantém a luz acesa, ele nunca apaga, até eu tô usando o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro, às vezes, nesse quarto aqui, e a luz não apaga nunca. Perfeito. Antes eu tinha que fazer várias automações mirabolantes aí. Teve um vídeo meu que eu fiz até, eu pegava o status de uso do computador para a luz não apagar. Era uma novela isso aí. E aqui acabou esse problema. Mas tem algumas considerações interessantes que eu tenho que fazer para vocês. Primeiramente, infelizmente, é a dificuldade para a gente encontrar esse sensor. Tá muito difícil mesmo. Ele chega lá na Aqara, já acaba na mesma hora, porque o pessoal tá louco atrás dele. Outro problema, o preço é muito alto, infelizmente ainda é uma tecnologia nova, então os valores não estão baixos, tá bem complicado nesse sentido, tá? Existe até uma forma de você fazer um sensor mmWave, né, alternativo aí, utilizando a SP Home. Eu não acho interessante, tá? Porque o chipzinho que tem ali para fazer o mmWave também é caro. Custa na faixa de $50. Às vezes você acha que um preço um pouco menor aí por $30, mas aí você vai fazer o quê? Um Frankensteinzinho e vai sair pouca coisa mais barata que um desse aqui. Então eu não acho que vale a pena, tá? Mas claro, é critério de cada um. Já existe um mmWave da Tuya, eu ainda não tive a oportunidade de testar. Inclusive, eu também estou deixando o link dos Tuya aí na descrição, para quem tiver interesse na compra, tá? Eu ainda não fiz os testes, mas diz também funcionar com mmWave. Mas então seria isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.